E aí, pessoal, tudo bem? Bora conhecer um pouquinho sobre os comandos que o Go tem a oferecer? A ideia é explorar aqueles comandos que a gente mais utiliza, mas também ir a fundo nesse iceberg, conhecer aqueles comandos que podem ser úteis, mas a gente às vezes nem conhece. Bora lá! Beleza, como a ideia é o iceberg, vamos começar a falar sobre essa ponta do iceberg, né? E de início, logo de cara, o comando que a gente quer trazer aqui como diretivo, como central dentro da ideia de explorar o que o Go tem a oferecer, é justamente o Go Help. O Go Help é aquele cara que é o nosso mapa, né? Ele vai trazer para a gente tudo que a gente pode utilizar em relação ao binário que está executado, que está instalado na nossa máquina. Então, quando a gente roda o Go Help, a gente vai ter uma lista, duas listas de coisas muito importantes para a gente. Uma lista de comandos e uma lista de tópicos. Quando a gente fala dos comandos, né, obviamente a gente está falando daquilo que a gente pode executar no nosso código, no nosso projeto, mas quando a gente fala de tópicos, são tópicos conceituais, ou seja, poxa, estou com dúvida em como o Go lida com cache. A gente pode dar um Go Help Cache e entender melhor sobre cache, sobre módulos, sobre Go Path, enfim, vários tópicos aqui muito interessantes para a gente. A partir do Go Help, a gente também pode, assim como a gente pode explorar os tópicos através do Go Help Topic, a gente também pode explorar cada comando com o Go Help Command. Um exemplo que eu dou aqui é se a gente rodasse um Go Help Mod. O Go Help Mod traz para a gente uma descrição breve sobre o que esse comando oferece para a gente e o seu uso. Então, nesse caso, o Go Mod oferece para a gente também, além do comando, né, subcomandos. Então, a gente poderia utilizar um Go Mod Download, um Go Mod Init, que é muito importante para a gente inicializar nossos módulos, Go Mod Tidy e assim por diante. Um breve exemplo também sobre tópicos, né? É, por exemplo, um Go Help Modules, né? Um módulo que é algo tão central para a gente na linguagem Go. Ele também traz para a gente uma descrição rápida sobre esse cara e o mais legal, ele traz um link direto para a gente para o golang.org, trazendo um tutorial de criação de módulo, por exemplo. Então, já te leva direto de uma teoria para um site que vai te conduzir à prática de criação de módulos nesse caso. Então, tá aí o nosso comando centralizador e é a partir daqui que a gente começa a explorar tudo que a ferramenta do Go tem a oferecer, tá joia? Daria para terminar o vídeo aqui, daria para terminar esse conteúdo aqui, porque mais importante do que só ver uma lista de comandos sendo executados é conhecer aonde eu consigo procurar e entender cada comando que a gente está executando, que é justamente o Go Help. Mas, claro que não vou ficar só nessa teoria inicial, nessa diretiva de use o Go Help, vamos explorar um pouquinho sobre o que a ferramenta Go tem a oferecer para a gente. Bora lá. Então, logo na superfície aqui, a gente tem alguns comandos principais, né? E aí, quando eu penso, por exemplo, no Go Version, eu penso num cara que me ajuda a identificar a versão do nosso binário, né? Ou às vezes até ver se o Go está instalado de fato na máquina ou não. Quando eu penso no Go Mod, eu penso num cara que vai gerenciar para mim o ciclo de vida dos módulos e das suas respectivas dependências. O Go Get também, para gerenciar e adicionar dependências no meu projeto. Go Test, como o próprio nome diz, né? Para os nossos testes, mas além dos testes, para os benchmarks, que a gente vai ver mais para frente. Além desse cara, a gente tem o Go Run, para a gente rodar o nosso código na memória, o Go Build, para a gente compilar o nosso pacote e gerar um binário executável, e o Go Install, que a gente vai compilar esse pacote também, só que a gente vai mover esse binário lá para o diretório de binários do Go, para ele ficar disponível globalmente na nossa máquina. Tá joia? Beleza, isso aqui é teoria, né? Vamos dar uma olhadinha na prática agora. Bora lá. Deixa eu puxar o roteirinho aqui. Esse roteiro vai estar disponível também no link na descrição, assim como o nosso projeto que eu criei com a ajuda do Cloud para ser nosso playground e de execução dos comandos em Go, tá? Mas bora lá. Bom, já passamos a abertura, né? Como eu falei, eu criei um projetinho chamado Logscope, que vai ser nosso playground. Eu utilizei o Cloud para me ajudar a construir esse cara, totalmente intencional para a gente executar alguns comandos, tá joia? E basicamente o que ele faz? Ele é um projeto que ele recebe um grupo de logs, ele vai processar esses logs e vai criar um relatório para a gente sobre endpoints mais usados, status de request, né, tipos de requests, percentis de latência e por aí vai, tá joia? Aí deixa eu mostrar ele para vocês aqui, né? E aí basicamente
ele vai pegar esse grupo aqui, ó, que está aqui dentro de test data, access.log, que é um grupo de logs ali, cada linha representando algo. Então, por exemplo, a gente tem o tipo de request, o log level, endpoint, informações de latência, como eu falei, né? E basicamente o que ele vai fazer aqui, né, segundo a nossa estrutura aqui, a gente tem um parser, um processor desses logs e um gerador de report, né, que vai gerar para a gente o relatório e vai cuspir esse cara para a gente no terminal, tá joia? Beleza, então voltando aqui pro nosso roteiro, começando então pelo nosso querido GoVersion, né? Então vou rodando aqui ao lado para a gente ter com mais facilidade e você pode acompanhar o roteiro junto comigo aqui também. Que vai mostrar para a gente justamente, né, a versão do binário que está instalada na minha máquina. Nesse momento é a Go 1.26.0, certo? Mas quando a gente utiliza o GoHelp, a gente de novo, né, pode ter contato com mais do que o comando pode oferecer. Nesse caso, eu posso utilizar o GoVersion com uma flag chamada com uma flag "-m", né? E além disso, eu posso também passar um arquivo que eu sei que é um executável Go. Nesse caso, eu sei que o meu Docker, né, é um executável Go. Isso significa que quando eu rodo um GoVersion "-m", indicando ele, eu tenho muito mais informação do que simplesmente um GoVersion. Por exemplo, a versão do Go que compilou esse meu binário do Docker, o path dele para o pacote main, o modo de build dele, que é utilizando esse PIE, né, que é um modo de build seguro, compilador, né, utilizando o GC, que é o compilador padrão, e muitas outras coisas que a gente vai dar uma olhadinha também, vai dar uma pincelada aqui, conforme a gente for se aprofundando no iceberg. Beleza, esse cara já é um ponto interessante que mostra a utilidade do GoHelp, né? Bora explorar um pouquinho mais agora. A gente também tem, né, o GoMod, o GoList e o GoGet, como a gente viu lá nos slides. Nesse projeto, eu já tenho tanto o GoMod, né, o GoSum já está aqui também, mas eu já tenho o meu GoMod inicializado no meu projeto. Mas, se eu fosse inicializar ele, eu daria um GoMod init, indicando o nome do meu módulo. Como ele já existe, ele vai dar justamente que já existe, tá joia? Beleza, tem um ponto muito interessante aqui, e aí deixa eu mostrar para vocês, que é justamente, vou trazer para cá, que é justamente o meu GoMod, ele está intencionalmente desatualizado. O que isso significa? Quando eu passo a mão nesse indirect aqui, olha só que interessante. Ele está falando que essa dependência ela deveria ser direta. Por quê? Porque eu sei que no meu gerador de relatório eu estou utilizando ela. Tá vendo? Poxa, Vini, se o meu GoMod está desatualizado, está falando que ele é uma dependência indireta, então eu atualizo aqui. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem que utilizar como diretiva para a gente o GoMod. E para a gente poder organizar o nosso módulo, é utilizando o GoModTide. Isso significa que, quando eu rodo um GoModTide no meu projeto, olha só que legal, ele vai justamente organizar ele. Ele vai pegar a dependência que de fato era para estar como direta, porque ela está sendo utilizada, e as suas respectivas indiretas, que é justamente a dependência direta que as utiliza, tá joia? E quando a gente olha o GoSum continua da mesma forma, que é o nosso lock file, né? A gente poderia pensar assim, que guarda os hashes criptográficos das nossas dependências do módulo, beleza? Show de bola. Além do GoModTide, né, que é o nosso organizador e muitas vezes faxineiro também, que vai remover dependências que a gente não está utilizando, a gente tem o GoList. Se eu rodo um GoList aqui, eu vou ver todos os pacotes aqui do meu projeto. Mas eu acredito que isso aqui não seja tão útil quanto utilizar a flag "-m" e a flag "-u". Quando a gente passa um GoList com a flag "-m", ele vai passar para a gente uma lista de todas as dependências do nosso módulo. Mas, além disso, quando a gente passa a flag "-u", ele vai colocar na frente de cada uma dessas dependências as suas respectivas versões mais atuais. Então, olha só que interessante. Quando eu rodo esse cara, eu vou ver aqui cada uma das dependências, né? Aqui a versão em uso e, entre colchetes, as versões mais atuais. Isso significa que o meu projeto está totalmente desatualizado, né? E como que eu faço para atualizar esse cara? Dando um GoGet -u, indicando todo o projeto. Então, quando eu passo esse cara,
ele vai fazer o download dessas respectivas versões mais recentes e o upgrade delas também. Então, se eu rodar um Go list -u, -m, -u, all, o que vai acontecer? As versões vão estar aqui, as mais atuais, tá vendo? E as versões em colchetes já não estão mais aqui. Por quê? Porque ele já está indicando que as versões mais atuais estão em uso. Tá joia? Beleza. Bora para Go Test agora, que como a gente sabe é o nosso queridinho aqui que acaba validando aquilo que a gente está construindo diariamente com o Go, né? Então, Go Test, se eu quisesse rodar, eu sei que nessa pasta do meu projeto eu tenho alguns testes unitários. Se eu quisesse rodar um Go Test indicando essa pasta, perfeito, daria para rodar. Mas eu posso utilizar um "-v", que vai rodar os meus testes e vai jogar no meu terminal as informações de forma verbosa. Então, com detalhe sobre cada uma das execuções dos testes. Então, por exemplo, aqui está mostrando contagem, o que passou de fato, os nomes dos respectivos testes, tá joia? Beleza. Vini, queria conhecer mais sobre flags de teste. Go Help Test Flag, você vai ter acesso ali a várias informações bem úteis. Assim como o Go Mod, acabei não falando, né? Mas em cada um, tentei colocar em cada um dos nossos comandos algum tópico que referencia aquilo que a gente está executando para você explorar também. Sempre utilizando o Go Help, tá joia? Go Run, aí eu quero mostrar para vocês o que de fato o projeto faz, né? Então, a gente passa o Go Run indicando aonde que está o meu pacote main, tá joia? No projeto, que nesse caso está na pasta CMD, na pasta Log Scope. E esse menos input aqui é uma flag que eu construí pro projeto em si, tá joia? Onde eu vou referenciar a minha pasta test data, né? Que tem o meu access.log que a gente viu lá no comecinho, tá joia? Então, quando eu rodo esse cara, olha só, ele vai mostrar para mim quantidade de endpoints mais usados, log levels, status code, percentis de latência. Basicamente é isso que ele faz aqui pra gente, tá joia? Ele joga esse relatório pra gente no terminal aqui pra gente analisar. Mas um cara muito legal, que pode ser muito útil pra gente também, é rodar em memória algumas dependências de pacotes Go que são externas. Por exemplo, o Go Vulncheck, que é pra gente analisar vulnerabilidades nas dependências do nosso projeto a partir de CVEs públicas. Eu poderia instalar esse Go Vulncheck na minha máquina. Mas também eu posso utilizar o Go Run para executar esse cara no meu projeto em memória. Olha só que legal. Então, rodando esse cara, eu vou conseguir ter ele sendo utilizado para fazer essa análise de vulnerabilidades, só que sem precisar instalar ele. E olha só, ele fez aqui alguns downloads em memória e tá aqui, nenhuma vulnerabilidade encontrada. Show de bola? Poxa, Vini, queria conhecer mais sobre pacotes e tudo mais. Go Help Packages, você vai ter informações muito úteis lá para entender mais sobre pacotes. E os nossos queridos Go Build e Go Install, né? A gente fez Go Mod Init, fez Go Mod Tide, fez o Go Test e agora vamos para construir esse cara, construir o binário a partir do Go Build e do Go Install. O comando mais básico, Go Build, indicando o nosso pacote main, né? Então ele vai construir o nosso binário a partir desse comando. Se eu olho com o ls aqui, eu consigo ver que ele foi criado, beleza? Então, rodando ele aqui, né, passando para mim o binário com o mesmo input, como a gente fez da outra vez com o Go Run, a gente vai ter aqui as mesmas informações, sinal que funcionou, show de bola. E, assim como a gente pode utilizar o Go Build, né, para a gente compilar esse binário, a gente também pode utilizar o Go Install, que vai também compilar esse cara, só que ele vai tornar esse meu binário disponível globalmente. Então ele vai estar disponível lá na GoPath/bin. Eu não vou instalar esse cara aqui, tá joia? Eu acho que não tem necessidade, mas a ideia é justamente essa. Poxa, Vini, quero conhecer mais sobre modos de build. Go Help, Build Mod, esse carinha aqui pode ser bem útil. Voltando aqui para o nosso iceberg, isso é só o começo, tá joia? Esse aqui é a ponta do iceberg e o que normalmente a gente está utilizando no dia a dia, né? Mas vamos abordar um pouquinho mais, vamos ir a fundo nesse iceberg, que tem muita coisa para a gente explorar. Bom, vamos para a próxima camada, essa camada 2 aqui, e vamos falar um pouquinho sobre o que os comandos do Go têm a oferecer sobre ambiente, sobre limpeza, documentação e qualidade. Vamos explorar esses comandos aqui. Então, voltando aqui para o nosso roteirinho,
Vamos falar sobre o GoEnv aqui primeiro. A gente tem aqui o nosso GoEnv, que é o nosso mapa de configuração global. Então, se eu rodo um GoEnv aqui, eu consigo ver todas as envs disponíveis em relação ao meu binário do Go, tá joia? E, nesse caso, o que a gente poderia fazer? Eu posso rodar um GoEnv e um GoFlags para ver o meu valor atual desse cara. Nesse momento, ele está vazio. Poxa, Vini, eu quero definir, por exemplo, um -stringPath para esse GoFlags, que basicamente no momento do build ele vai remover os paths absolutos por segurança. Nesse caso, eu poderia rodar um GoEnv -w e então setar a minha env e o respectivo valor para ela. Então, rodando esse cara, beleza. Eu posso então dar um GoEnv GoFlags para ver o valor novamente e tá lá. Eu vejo que ele salvou. Poxa, Vini, escrevi alguma coisa errada, não quero mais que o -stringPath esteja ali. Não tem problema. GoEnv -u vai resetar o GoFlags para o valor padrão. Então, se eu rodar esse cara e visualizar ele de novo, tá lá, tá joia? Beleza. Vini, quero conhecer mais sobre environments. GoHelp Environment vai te dar informação sobre esse cara, beleza? Um outro cara muito importante pra gente, que é o GoClean. O GoClean que vai dar muita oportunidade pra gente testar as coisas de forma inicial, porque às vezes a gente quer testar algo e sempre está caindo no cache, né? E a gente acaba vendo algum falso positivo, por exemplo, porque o nosso GoTest era para estar sendo rodado novamente, mas ele não está porque ele está utilizando o cache. Nesse caso, a gente pode utilizar um GoClean -test cache. O que isso significa? Ele vai limpar os caches do nosso teste. Isso aqui é muito útil porque ele vai justamente forçar a reexecução dos testes na próxima vez. Beleza? Bom, a gente também tem o GoClean-cache. Esse aqui já é uma opção mais nuclear. Poxa, quero limpar tudo, quero limpar módulo, quero limpar os caches de teste, enfim. Não vou rodar esse cara por motivos óbvios, mas se você quiser entender mais sobre cache, GoHelp Cache vai te dar essas informações também. O próximo é o nosso documentador oficial, né, o nosso querido GoDoc aqui. A gente pode utilizar o GoDoc para consultar a documentação da nossa Standard Library do Go, né? Então, por exemplo, eu sei que o fmt.printf é um cara muito utilizado nos nossos fluxos. Então, eu posso consultar a documentação dele. Eu posso ver quais os argumentos que ele utiliza, o que ele retorna e uma breve descrição dele. Beleza. Mas, poxa, Vini, não quero ver coisas sobre a lib padrão. Eu quero conhecer sobre a minha documentação. Será que a minha documentação está no padrão que o GoDoc utiliza? A gente pode fazer esse teste através do GoDoc, passando, nesse caso, eu sei que eu tenho o meu pacote pkgentry e eu sei que eu tenho essa struct dentro do meu projeto, chamada logentry. Então, se eu rodar esse cara, eu vou ter, se ele tiver bem documentado segundo os padrões que o GoDoc utiliza, eu vou conseguir ver essa struct, vou conseguir ver, né, uma breve descrição sobre ela, formatos de logs, já que essa struct representa um log entry, né, e um exemplo aqui, nesse caso, do que os próprios logs do access.log que a gente viu lá no comecinho, eles oferecem, beleza? Show de bola. É uma boa forma da gente ver se as nossas documentações estão seguindo os padrões que a própria Standard Library do Go utiliza, né? Isso aqui é bem legal. Próximo comando que a gente não pode parar. GoFMT. GoFMT é o nosso formatador oficial, tá joia? Só que tem uma curiosidade aqui. Enquanto a gente tem um Go espaço FMT, que é o nosso atalho, a gente tem um cara que está nos bastidores, que é o nosso GoFMT tudo junto, que é o nosso motor. O GoFMT tudo separado, ele faz o quê? Ele é um GoFMT tudo junto, que utiliza a flag "-l", que é para listar todos os arquivos que estão desformatados, e a "-w", que é para, de fato, formatar eles de acordo com um padrão adequado e salvar. Só que, quando a gente utiliza o GoFMT tudo junto, a gente tem mais flags disponíveis. Então, nesse caso, vou dar um exemplo aqui para vocês, utilizando o "-l" e o "-d". O "-l", da forma como a gente viu, né, vai mostrar para mim os arquivos desformatados, e o "-d" vai fazer o quê? Ele não vai formatar de início, ele vai mostrar para mim um diff de como era e de como deveria ficar. Então, dando aqui, olha só, ele vai mostrar para mim, como eu falei,
qual é o arquivo .go que está desformatado e exatamente quais linhas estão desformatadas, aqui ó, em menos, e como elas deveriam ficar. Tá joia? Então, isso aqui pode ser útil também, caso você não queira formatar logo de cara, mas queira ver o que está de fato desformatado antes de fazer essa formatação. Tá joia? Como que eu aplico essa formatação então, Vini? Utilizo o GoFMT, como eu falei para vocês antes. Então, GoFMT .barra .ponto vai fazer justamente o quê? A listagem daquilo que está desformatado e a formatação e, em seguida, salvar esse cara formatado. Então, se eu vir aqui no meu VS Code, já está até mostrando que modificou aqui, ó, que legal. Tá lá. Tá vendo? Acabou de formatar pra gente. Antes ele estava assim, ó. Vamos ver se dá para voltar. Acho que dá para ver por aqui o diff. Olha só. Antes estava assim e agora ficou assim. Beleza? Show de bola. Vini, quero conhecer mais sobre essas flags do GoFMT tudo junto, do nosso motor de formatação. GoFMT-help, você vai conseguir ter acesso a isso, tá joia? Próximo comando, GoFix. GoFix é muito legal para a gente poder refatorar algumas dependências depreciadas do nosso projeto e também alguns trechos de código para padrões conhecidos. Então, nesse caso, deixa eu já rodar, que eu sei que vai ter coisa aqui que o GoFix vai modificar do nosso projeto. GoFix.barra.ponto. Quando eu entro no meu projeto aqui, eu consigo ver algumas modificações. Por exemplo, no report aqui. Olha só, então, entrando no que ele modificou, eu consigo ver aqui que estava dessa forma, né, a atribuição de valor ao limit, e o que ele fez, ele mantém a atribuição ao limit, só que de outra maneira. Vini, isso significa que está certo? Isso significa que está tudo ok? Não, com certeza não. Você pode rodar o GoFix, legal, explore o GoFix, mas analise o que ele está te entregando, para ver se de fato aquilo faz sentido ou não, tá joia? Como eu coloquei aqui como uma observação, né? Ele não vai resolver todos os seus problemas do código, mas é uma ferramenta com certeza útil, tá joia? Beleza. Voltando agora para o nosso querido teste, que a gente utiliza tanto todos os dias, a gente sabe que os nossos testes estão passando, mas quanto do nosso teste está coberto? A gente consegue ver isso com o GoTest-cover, tá joia? Então, o que ele vai fazer? Ele vai informar para a gente uma cobertura de testes no pacote que a gente está passando para ele, e ele vai gerar, nesse caso, passando um cover profile, um output a partir dessas informações, e eu vou salvar esse cara num arquivo que eu chamei de coverage.out, tá joia? Então, se eu rodar esse cara com o cover, ele vai mostrar para mim as informações de cobertura. Então, nesse meu caso, esse pacote está passando com 95,1% de cobertura, os meus testes estão cobrindo cerca desse valor. E como eu passei um cover profile, se eu dou uma olhadinha na minha pasta, olha só, ele está gerando para mim justamente esse arquivo de cobertura, né, que eu nomeei como coverage.out, e ele está salvo aqui, bonitinho. Beleza? Poxa, Vini, o que a gente faz com esse cara que foi criado? A gente utiliza um outro comando do Go, que é o goToCover. Se eu passar um goToCover com -func, ele vai pegar esse meu arquivo gerado de coverage e ele vai analisar por função do meu pacote. Olha que legal. Então, nesse meu caso aqui, eu tenho o meu pacote e essa função está cobrindo 91%, essa aqui 100% e essa aqui 100%. O total é 95,1%, tá joia? Poxa, Vini, isso aqui ainda não é útil ainda. Quero conhecer mais sobre cada método e o que exatamente não está sendo coberto. A gente também pode utilizar o goToCover, só que passando a flag -HTML. Olha só que legal. Então, se eu rodar assim, ele vai gerar para mim e já até abriu aqui, ó. Então, eu consigo ver aqui, se tivesse mais arquivos, né, teria uma lista de arquivos aqui para eu selecionar. E em verdinho é aquilo que meus testes estão cobrindo e em vermelhinho é aquilo que não está coberto. Então, uma boa forma da gente ver o que precisa ser adicionado nos nossos testes unitários. Beleza? Show de bola. Vini, quero conhecer mais sobre funções de teste. Também tem um tópico sobre isso. GoHelp Test Func, vai conseguir lá dar uma olhadinha com calma e aprender mais sobre funções de teste. Beleza? Voltando aqui para o nosso querido iceberg, a gente vai para a próxima camada agora, falar sobre
geração automática, build customizado e performance. Então a gente tem um Go Generate, a gente tem um Go Build e o Go Test aqui, claro, né? A gente vai abordar essas flags que estão aqui. Bora lá! Então, vamos começar pelo Go Generate. E o Go Generate é um cara que vai ajudar a gente a automatizar a geração de código. Como que a gente faz isso? Através de uma diretiva nos nossos arquivos. Então a gente passa um Go_Generate, que eu vou mostrar para vocês aqui, que está no pkg. Deixa eu fechar esses caras. pkg.entry, olha só ela aqui, Go Generate. E o que ele vai fazer aqui? Quando eu passo o comando Go Generate no meu terminal e executo, ele vai, dentro do meu projeto, procurar essa diretiva e ver o que está em seguida, que é justamente um Go Run, nesse caso, né, passando uma tool do Go, que é a stringer. E eu estou passando para ela como as flags, né, o -type_level, que é esse carinha aqui, e um -output. Esse cara aqui está sendo muito útil porque eu construí os meus log levels utilizando um formato de enum, utilizando, né, no caso, o IOTA. E seria uma complexidade a mais eu precisar criar switch cases na hora do meu relatório gerar cada tipo de log, para não aparecer 1, 2 ou 3 de acordo com o que o IOTA está definindo em runtime, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou gerando com o Go Generate um cara que está fazendo o stringer desse meu log level. E ele faz isso de forma totalmente automatizada. Então se eu apagar esse level string aqui, olha só que interessante. Um save, deixa eu deletar esse carinha aqui, vai dar algumas coisas erradas no meu projeto, mas não tem problema. Então, se eu entrar aqui e der um Go Generate indicando justamente o meu pkg entry, olha só que legal. Ele vai fazer aqui o download do tools, né? E a ideia é que, quando eu voltar para o meu projeto, olha só que legal, ele gerou para mim um level string, tá joia? Justamente o output, né, como a gente viu, que eu pedi para ele gerar. E o que ele fez aqui é justamente automatizar esse processo de string dos meus log levels, tá joia? De formação de string dos meus log levels. Joia. Indo agora para o próximo comando, a gente tem o Go Build, só que agora vamos falar sobre tags. Essas tags, da mesma forma como o Go Generate, a gente pode definir elas através de diretivas. Então, eu passo dentro dos meus arquivos um Go_build e defino uma tag para ela, para a minha diretiva. Nesse caso, se eu vier aqui em report, eu sei que eu tenho uma diretiva Go_build JSON no meu report underline JSON e também eu tenho um Go Build não JSON. Isso significa que na hora que eu passo para o meu projeto o meu Go Build, como a gente viu lá no comecinho, ele está pegando o cara que não tem JSON, certo? Então, se eu rodo aqui o meu logscope que foi construído com Go Build sem tags, ele vai gerar para mim um relatório normal. Mas olha só que legal. A partir desse Go Build com as tags, a gente cria um build condicional. Ou seja, quando eu passo um Go Build flegando as tags e passando o JSON, o que ele vai fazer? Ele vai ler as minhas diretivas e vai pegar e vai compilar aqueles arquivos que estão só pedindo o build com a tag JSON, que é justamente o report underline JSON. Aqui. Tá joia? Ou seja, se eu rodar esse cara agora aqui e passando um "-o", que vai definir para mim o nome do meu binário, só para ele não subscrever o original, eu vou gerar aqui, vou dar um ls para vocês verem que ele está aqui, ó. Ele está aqui. E quando eu rodo esse cara, olha só que interessante, ele gerou para mim um relatório, em JSON, diferente do nosso primeiro build, do nosso build original, que foi sem a definição das tags, tá joia? Isso aqui é bem legal. Vocês lembram do nosso querido Go version -m indicando um executável Go, que traz para mim várias informações sobre modos de build, compilador, e esse carinha aqui, ó, é LDFlags. Isso significa que durante o Go Build utilizado, eles fizeram da mesma forma como eu fiz aqui, ó. Então, eu estou passando um LDFlags e o que ele faz? Ele injeta metadados em tempo de build, como por exemplo, versão desse meu cara,
o commit, aí eu coloquei qualquer coisa aqui, né? Que referencia esse novo build que a gente está fazendo e por aí vai. Ou seja, quando eu rodo esse cara, um Go Build -LD flags, e faço a análise dele com o "-m" também, né? Go version "-m", olha só que legal. A gente tem aquelas informações bem parecidas, né, com o que a gente viu no "-m", indicando o binário do Docker. Mas olha só o que tem aqui. A gente tem um build mode e olha o nosso querido LD flags aqui, indicando pra gente os metadados que foram embutidos durante o build. Então a gente tem aqui o version, a gente tem o commit aqui, tá joia? E essas variáveis, o mais legal é que elas estão de fato no meu projeto. Elas estão aqui, olha só. O version, o commit, tá vendo? Ou seja, se eu rodar esse cara aqui, esse logscope, ó, logscope linker, e eu passar um "-version", olha só que legal. Eu estou vendo aqui commit, estou vendo, deixa eu ver, o Go version aqui, show de bola. E olha só que interessante, a versão, exatamente a versão que a gente definiu no LD flags, tá joia? Então, isso aqui é legal. Por quê? Se eu rodar o meu logscope que foi gerado sem o meu LD flags, -version, olha o que vai aparecer, que é uma versão dev, tá vendo? A gente fez o quê? Uma redefinição de variáveis em tempo de build para o nosso projeto, tá joia? Vini, quero conhecer mais sobre build. Tem o build mod, como a gente viu lá no comecinho, mas também a gente tem o build constraint aqui, que pode ser útil também para obter esse tipo de informação. Vini, a gente falou sobre Go test, a gente viu os testes passando, viu os testes sendo a cobertura desses testes, mas quero também ver performance. Os comandos do Go também oferecem para a gente esse tipo de informação. Então, Go test -bench, a gente consegue rodar benchmarks, se a gente construí-los, né, na nossa suite de testes, e a gente consegue ver como que o nosso teste, como que os nossos métodos, perdão, estão performando em relação à execução. Nesse caso, eu estou passando um "-bench" ponto para ele poder executar todos os benchmarks que a gente tem construídos aqui na minha suite de testes. E além desse cara, eu estou passando um "-main", que vai mostrar para mim um benchmark em relação ao uso de memória desses métodos. Então, se eu rodar ele aqui, vou até trazer para cá, porque eu sei que é bastante informação e vou diminuir um pouquinho aqui também. Olha só. Então, mais importante do que rodar e ver esses números bonitinhos aqui é entender eles, né? Então, a gente tem na primeira coluna as interações, então o Go rodou aqui 5 milhões de vezes, 5 milhões e 200 mil vezes, e isso tudo é em relação a 1 segundo. A gente tem informação de latência, então tantos nanosegundos por linha processada, no nosso caso aqui, né? Memória, a gente tem aqui tantos bytes por operação e tantas alocações de memória por operação. E isso está acontecendo em cada um dos nossos testes construídos, tá joia? E tudo que está passando, beleza? Isso aqui é uma excelente forma de a gente poder ver como o nosso método, como a construção do nosso método está performando, se está ok, se não está ok. Isso aqui é um bom definidor para a gente, antes da gente subir o código. E também, um cara legal que eu construí é o Go Test, utilizando um método que eu fiz para a gente validar essa flag -run, que é muito interessante, que é justamente a gente passa para ele o nosso pacote que a gente está querendo estudar, só que, poxa, eu não quero ver todos os métodos, às vezes tem milhões de métodos, tem muitos métodos, e a gente só quer ver um carinha. Como que a gente faz? A gente pode utilizar essa flag aqui, ó, -run, e a gente passa o nome exato, ou no formato de regex a gente consegue passar da forma como a gente quer, aqueles testes que a gente quer ver de fato serem analisados aqui e testados através do terminal. Nesse caso, eu construí um teste específico, que é o test Naive Race, que é um teste que intencionalmente tem uma race condition aqui. Isso é legal porque se eu rodar esse cara, a gente vai ver esse teste aqui mostrando um fatal error, né, uma concorrência na escrita dos mapas aqui. Mas tem uma coisa bem legal. Poxa, eu quero analisar de fato algo que está acontecendo, uma race condition no meu código, e eu preciso corrigir isso imediatamente. Só um Go test
não vai mostrar, e um "-v", verboso, né, não vai mostrar para mim informação suficiente. Mas a gente pode utilizar uma flag de teste que é a "-race". Se eu rodar esse cara, exatamente o mesmo teste, com o run indicando só esse teste para mim e passando um "-race". Olha só que legal. Ele vai fazer o quê? Ele vai executar esse teste instrumentando cada acesso à memória e mostrando quais coroutines conflitaram. E aí eu consigo ver, nesse caso, ó, que houve uma escrita nesse endereço pela coroutine 20. Porém, existiu uma escrita prévia no mesmo endereço para a coroutine 35. E aí a gente está vendo o conflito aqui de fato. E aí tem cada informação, né, auditada aqui de cada linha, de onde exatamente está acontecendo cada condição de corrida. Tá joia? Poxa, Vini, tem mais coisa aqui sobre teste? Tem. Agora a gente vai para goTest-short. Esse cara é legal. Olha só, se eu rodar exatamente o mesmo teste de Navy Race, só que passando, o "-v", como a gente sabe, verboso, só que passando o "-short", olha só, ele vai passar. Só que não significa que ele passou, significa que ele mudou o seu comportamento. Se a gente entrar aqui no projeto, eu vou mostrar para vocês, tá aqui já, ó. Esse aqui é o teste, esse aqui é um método que tem essa condição de corrida intencional. E esse cara é importante, é o teste em ponto short. Quando esse cara está setado no nosso teste, isso significa que se eu rodar um goTest flegando com "-short, ele vai dar como true aqui e aí ele vai mudar o comportamento do nosso teste. Nesse caso, estou passando um t.skip, justamente skipando esse teste para mostrar para vocês ele sendo skipado, né? O que a gente pode ver justamente no terminal aqui, ó. Então, não significa que ele passou, significa que ele foi skipado, tá joia? E aqui o comentáriozinho exatamente como eu coloquei aqui no teste, tá joia? Poxa, por que eu vou usar isso? Às vezes você quer fazer um encurtamento justamente de testes que são muito longos, você quer dar uma olhadinha em alguma outra coisa, focar em outro cenário, e aí você passa um teste.short. Isso não significa que você está tornando esses testes, tornando eles algo errôneo, então estou passando um falso positivo para ele, mas significa que você está mudando o comportamento intencionalmente através de uma flag por conta de algo que você precisa analisar, por exemplo, tá joia? Então, algo bem importante que pode ser útil aí no seu dia a dia. Beleza. Próxima camada, mas não menos importante, é a última já, que é a nossa camada 4. A gente vai ver sobre profiling, bug e observabilidade. Bora lá. GoTool, pprof, GoBug, GoWork e GoTelemetry. Bora lá. Show de bola! Então, começando pelo GoTool pprof, tem muita coisa para a gente explorar nesse GoTool. Com certeza, isso aqui é muito pouco. Seria talvez uma outra ponta de iceberg para a gente poder analisar em outras situações. Mas bora lá. O GoTool pprof, né, que é um subcomando do GoTool, vai fazer o quê? É a preparação e amostragem de profilings para a gente. Nesse caso, a gente pode explorar através de alguns pacotes no nosso projeto. Então, se eu vir aqui no meu main.go, eu sei que eu tenho o meu flag de CPU profile aqui, e aí eu passo para ele esse pacote de pproof, fazendo o start aqui e o stop do meu profile de CPU, como também eu posso ver aqui que eu também utilizei o pproof para fazer o profiling de memória. Então, passando da mesma forma o pproof, e aí ele está fazendo uma escrita na heap ali, na memória, né? Para a gente fazer essa análise posteriormente com o pproof, tá joia? Então, quando eu passo através desses pacotes pproof no meu código e utilizo eles para fazer análise de observabilidade, eu consigo usar o GoTool pprof, indicando esses caras. Então, eu estou rodando o meu projeto, executando essa flag, e quando eu passo o GoTool pprof, e aí eu indico para ele a porta, né, porque ele vai abrir esse cara no browser para mim, e o meu arquivo que ele gerou de análise, lembra do coverage.out? Pensa da mesma maneira, ele está gerando para mim através dessa análise que foi construída, tá joia? Se eu rodo esse cara aqui, pensando que a gente está fazendo um profiling de CPU, já abriu aqui direto para mim, que legal. A gente está vendo que em cerca de 310 milissegundos, que teve várias execuções do meu projeto, do meu processo de execução, né?
várias informações aqui super úteis, como por exemplo, poxa, quero entender por que meu projeto não está performático. Aqui a gente consegue ver exatamente o consumo, a porcentagem de consumo de CPU, perdão, por método. Então, aqui a gente consegue ver várias informações que podem ser definidoras para a gente de percurso em relação ao que a gente pode tomar como diretiva para mudar algo dentro do nosso método, instanciação, alocação de dependência, enfim. São coisas muito úteis aqui e tem muita coisa para explorar. Esse aqui não é o foco do vídeo agora, a ideia é mostrar que existe e aí você pode fazer isso à parte, tá joia? Da mesma maneira, a gente também tem, né, o que a gente fez aqui com o CPU Profiling, a gente também tem com o Profiling de memória. Então, vou dando rapidinho aqui para vocês darem uma olhadinha. Ele vai gerar e vai abrir, e aí é bem parecido, né? Mas a gente não está analisando mais CPU, a gente está utilizando o uso de memória diante da nossa execução aqui, beleza? Show de bola! Estamos chegando ao final, e agora um cara muito interessante que eu achei fantástico, que é o Go-Bug. Poxa, por que eu vou usar esse Go-Bug? Esse cara é legal porque, pensa assim, conseguir encontrar algum problema na minha ferramenta Go, que eu estou conseguindo replicar e tem algo estranho aqui, que não era para ser um comportamento normal. Eu rodo esse Go-Bug para quê? Para quando eu rodar ele, para entrar no GitHub aqui, na página do Go, e eu construo automaticamente a partir desse cara uma issue. Então eu passo para ele aqui. Nesse caso, eu estou passando direto para ele qual que é a minha versão do Go instalada no meu binário aqui da máquina. E aí eu passo o título para ele, poxa, está acontecendo isso, e várias informações aqui sobre as minhas GoEnvs que podem ser úteis justamente para eles entenderem, talvez replicarem o mesmo problema, tá joia? Então isso aqui eu achei fantástico, é o time de Go te falando, nos ajude, né, como comunidade a melhorar a linguagem, caso você perceba qualquer tipo de problema. A gente está aqui e você pode rodar um Go-Bug e mandar direto para a gente poder analisar. Então isso é fantástico. Beleza, a gente também tem o Go-Work, que é para a gente trabalhar com múltiplos módulos no Go locais simultaneamente e a gente acaba não precisando publicar eles, né? A gente não precisa ter um perigo ali de sobrescrever módulos, a gente pode simplesmente rodar um Go-Work init, e aqui nesse caso eu acabei não mostrando um caso prático, mas só para mostrar para vocês, rodando um Go-Work init aqui, no meu projeto, ele vai gerar para mim um arquivinho chamado Go-Work, e aqui ele vai estar usando exatamente o módulo que está aqui, tá joia? Então, ele está fazendo o uso desse cara, beleza? Poxa, Vini, como que funciona então? Ele vai utilizar esse Go-Work init como um centralizador para saber qual módulo você está utilizando, e é a partir do Go-Work use que você consegue definir outros, tá joia? Basicamente é isso, não vou conseguir mostrar aqui, senão acaba que o vídeo vai ficar muito longo. Mas, se você quiser conhecer mais sobre isso, Go Help Work vai te dar boas instruções. E também tem o Go Help Modules, se você quiser conhecer mais sobre módulos, obviamente, tá joia? Beleza, e o último aqui, um bem interessante também, que é o cara que vai gerenciar pra gente o envio de dados de uso e erros da nossa ferramenta do Go. Então, poxa, quero ver como que está o status de telemetria do meu cara aqui, do meu binário. Se eu rodo um Go Telemetry, eu vou ver que ele está como local. O que isso significa, Vini? Significa que ele está fazendo a coleta dos dados normalmente, mas ele não está enviando nada. Poxa, eu quero que eles enviem para o time de Go. É só dar um Go Telemetry on aqui, e aí ele faz além dessa coleta, esse envio. Poxa, Vini, não quero nem que ele faça coleta, nem envio, nem nada. Dá um Go Off, e aí ele vai fazer justamente isso. Tá joia? Chegamos ao final do iceberg. Isso significa que está tudo explorado? Com certeza não. A ideia é que você possa utilizar esse cara e esse cara para explorar muito mais do que esse vídeo está falando para estar te mostrando, tá joia? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil e explore o Go Help para conhecer mais sobre esse iceberg, beleza? Valeu, um abraço e até mais.